A reconquista da Península Ibérica. 8 séculos de luta, fé e poder. A Reconquista foi um longo e complexo processo histórico que se estendeu por quase 8 séculos, 711 a 1492, marcado pela luta entre reinos cristãos e muçulmanos pelo domínio da Península Ibérica. Não foi um conflito contínuo no sentido estrito, mas uma sucessão de guerras, avanços e recuos, alianças e rivalidades que moldaram profundamente a história da Espanha e de Portugal. O termo Reconquista refere-se à recuperação dos territórios que haviam sido conquistados pelos muçulmanos durante a invasão islâmica iniciada no ano 711. Mais do que uma simples guerra de fronteiras, ela envolveu motivações religiosas, econômicas e políticas, e terminou com um marco decisivo: a queda do Reino de Granada em 1492. O contexto antes da Reconquista. No início do século VIII, a Península Ibérica era governada pelo reino visigodo, que havia substituído a administração romana no século V. A sociedade visigoda era cristã, fortemente hierarquizada e politicamente instável, com frequentes disputas internas pelo trono. Essa instabilidade facilitou a invasão muçulmana. Em 711, as tropas árabes e berberes, sob o comando de Tariq ibn Ziyad, atravessaram o Estreito de Gibraltar e derrotaram os visigodos na Batalha de Guadalete, onde o rei Rodrigo teria morrido. Em poucos anos, quase toda a península foi incorporada ao Al-Ándalus, como os muçulmanos chamaram a região. O domínio muçulmano Al-Ándalus. O Al-Ándalus tornou-se parte do Califado Omíada de Damasco e, posteriormente, do Califado de Córdoba. Os muçulmanos trouxeram avanços significativos em agricultura, arquitetura, ciência e comércio, tornando cidades como Córdoba, Toledo e Granada centros culturais brilhantes da Idade Média. A sociedade andaluzina era formada por muçulmanos árabes e berberes, cristãos, mozárabes, judeus e escravos. Apesar de períodos de tolerância relativa, havia uma hierarquia social e a religião islâmica ocupava a posição dominante. O início da resistência cristã. A resistência cristã começou quase imediatamente após a conquista muçulmana. No extremo norte da península, nas montanhas das Astúrias, pequenos grupos de nobres visigodos e camponeses formaram focos de rebeldia. O momento simbólico dessa resistência foi a Batalha de Covadonga, por volta de 722, liderada por Pelágio, Dom Pelaio. Apesar de seu significado militar limitado, Covadonga ganhou enorme peso simbólico como o início da Reconquista. Formação dos primeiros reinos cristãos. Nos séculos 9 e 10, formaram-se diversos reinos cristãos no norte da península, Reino das Astúrias, que evoluiria para o Reino de Leão. Reino de Navarra, forte nos Pirineus. Condados catalães, sob influência franca, dando origem ao futuro Principado da Catalunha. Condado portucalense, embrião do futuro Reino de Portugal. Esses reinos viviam tanto em guerra contra os muçulmanos quanto em disputas internas, mas gradualmente expandiam seu território para o sul. Expansão e cruzadas ibéricas. A partir do século XI, o enfraquecimento político do Al-Ándalus, fragmentado em diversos reinos de taifas, facilitou a ofensiva cristã. Durante esse período, a Reconquista ganhou também um caráter de guerra santa, com a participação de cavaleiros estrangeiros inspirados pelas cruzadas. A Igreja Católica oferecia indulgências e benefícios espirituais para aqueles que lutassem contra os muçulmanos na península.
a presença almorávida e almohada. A fragmentação dos reinos taifas permitiu avanços cristãos, mas também motivou pedidos de ajuda a potências islâmicas do norte da África. Almorávidas, século XI, unificaram parte de Al-Andalus e contiveram por um tempo o avanço cristão. Almohadas, século XII, ainda mais rigorosos na aplicação da lei islâmica, mas sofreram grandes derrotas, como a Batalha de Las Navas de Tolosa, 1212, decisiva para a supremacia cristã. Batalhas decisivas, entre os confrontos mais importantes da Reconquista, destacam-se Covadonga, 722, início simbólico da resistência. Simancas, 939, vitória cristã sobre Abderramão III. Toledo, 1085, tomada pelo Reino de Leão e Castela. Golpe estratégico no centro da península. Las Navas de Tolosa, 1212, ponto de virada, abrindo caminho para a conquista do sul. Formação de Portugal. Enquanto Castela, Aragão e Navarra avançavam, o condado portucalense ganhou autonomia. Em 1139, Afonso Henrique se proclamou rei, e em 1143 Portugal foi reconhecido como reino independente. A expansão portuguesa para o sul culminou com a tomada de Algarve, 1249, completando sua reconquista territorial. O avanço final. No século XIII, a maior parte da península já estava sob domínio cristão, restando apenas o reino Nasrida de Granada, como o último reduto muçulmano. Granada sobreviveu por mais de 2 séculos graças à sua geografia montanhosa, à diplomacia e ao pagamento de tributos aos reis cristãos. Mas a união dinástica entre Isabel I de Castela e Fernando II de Aragão, em 1469, fortaleceu a ofensiva final. A Guerra de Granada 1482 a 1492. A campanha final contra Granada durou 10 anos. As forças cristãs cercaram progressivamente as cidades do reino, isolando a capital. Em 2 de janeiro de 1492, Boabdil, o último sultão de Granada, entregou as chaves da cidade aos reis católicos. Com esse ato, a reconquista foi oficialmente concluída. O evento foi celebrado em toda a cristandade como uma grande vitória sobre o Islã. Consequências políticas e sociais. O fim da Reconquista trouxe mudanças profundas. Unificação política. Castela e Aragão consolidaram-se como base da futura Espanha. Expulsão ou conversão forçada de judeus e muçulmanos. Decreto de 1492 obrigou à conversão ao cristianismo ou exílio. Abertura para a expansão ultramarina. Meses após a queda de Granada, Cristóvão Colombo partiu em sua primeira viagem, financiada pelos reis católicos. Aspectos culturais. Durante a Reconquista, houve intensa troca cultural, mesmo em meio a guerras. Arquitetura, ciência, agricultura e literatura foram influenciadas pela convivência, às vezes tensa, entre cristãos, muçulmanos e judeus. Essa herança ainda é visível em monumentos como a Alhambra de Granada e a Mesquita Catedral de Córdoba. A memória da Reconquista. Na história espanhola e portuguesa, a Reconquista é frequentemente celebrada como símbolo de identidade e resistência cristã. No entanto, estudiosos modernos apontam que o processo foi mais complexo do que uma simples guerra entre religiões, envolvendo alianças cruzadas e períodos de coexistência pacífica. A Reconquista moldou a geopolítica ibérica e lançou as bases para a era das grandes navegações. Mais que um conflito militar, foi um processo de redefinição cultural e política que marcou a transição da Idade Média para a modernidade na Península Ibérica. Sua duração, de 711 a 1492,
torna-a uma das mais longas campanhas da história, deixando um legado que ainda se reflete na cultura, na arquitetura e nas identidades nacionais da Espanha e de Portugal. Se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal.